Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de maio de 2025. A Rússia tem brutal derrota em Turetsk. Mais uma. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. O que você vê aqui é a verdade. Inscreva-se. Muito obrigado. Antes de entrar no assunto, eu quero apenas dizer que está acontecendo, hoje, durante o dia de hoje, a reunião para negociações de paz e um possível cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul. O ditador russo, que inicialmente, aparentemente disse que iria, quando o Zelensky disse que iria esperá-lo lá, que ele só iria negociar com ele, ontem ele informou que não iria, e mandou não é nem o segundo escalão, abaixo do segundo escalão. O segundo escalão seria abaixo dele, que seriam ministros, E ele mandou já abaixo, o ministro que sempre coordena isso das relações exteriores, Sergei Lavrov, não foi, entre outros. Obrigado. Vamos ao assunto. Temos notícias interessantes, notícias sobre o que está acontecendo em Toretsk, que é uma frente de batalha importante, cidade que já esteve na mão dos russos e não está mais. Combates estão acontecendo em volta da cidade. E o comando russo foi praticamente forçado, acredito que foi o ditador da Rússia que forçou o comando da região ali, a alcançar uma vitória ali. Porque faz tempo que eles não têm uma vitória significativa e Toretsk, para eles, seria uma vitória tática significativa. E motivaria o exército russo em todo o teatro de operações. Então eles resolveram fazer uma missão suicida. Como sempre, os russos são suicidas e eles não acreditam em reencarnação, Isso que eu acho interessante. E nem como os árabes que vão se suicidarem com uma bomba explodindo, vão ter não sei quantas virgens lá no céu, incontáveis. Então, mas eles assim mesmo fazem ataques suicidas. Isso é uma ideia estranha, Os russos, até eu acho, eles colocaram andaram com bandeiras soviéticas, Não era a bandeira da Rússia que eles estavam... Na realidade, eles estão usando muitas bandeiras soviéticas no teatro de operações, e mesmo fora dele, porque é o sonho que o ditador russo ele quer reviver a União Soviética, e ele quer ser o tsar dessa União Soviética. Mas, por enquanto, não está se dando bem. Então, os ucranianos usavam essas bandeiras para fazer tiro ao alvo quando os russos vinham se aproximando. Eles vinham com essas bandeiras, E, na realidade, ao redor de Toretsk, a cidade está devastada e não tem, vamos dizer assim, nenhuma edificação em pé praticamente. Meses de guerra, desgaste, deixaram essa cidade em ruínas, como todas as cidades ali da região do fronte, E, na realidade, ele é uma zona cinzenta, ao redor de Toretsk, uma área onde sempre tem combates porque os russos estão tentando retomar e sempre tem fracassado diariamente. Esse ano, desde que eles foram expulsos, não levaram uma. Em meio a essas condições, as forças russas elas têm mudado o foco, então elas estão tentando contornar Toretsk e vindo por aldeias e vilas vizinhas, como, por exemplo, Shcherbiniuka. E outras ao redor ali também. Aqui falei Shcherbiniuka porque é uma vila importante ali na região. E o objetivo justamente é, então, como eles não estavam conseguindo em ataques frontais, eles resolveram atacar Toretsk pelos flancos. Por causa disso, estão tentando contornar. E essa mudança de estratégia, de tática, de vir pelos flancos, principalmente na própria Shcherbiniuka, em ofensivas anteriores, a infantaria russa tentou tomar a área, Mas ali quem estava cuidando dessas áreas ao redor de Toretsk na época era a Brigada Azov, agora chama Corpo de Exército Azov, ou seja, então era a Brigada Azov da Ucrânia, que os caras são osso duro de roer, uma das melhores brigadas, tropas especiais da Ucrânia. E eles ganhar controle ali, eles não conseguiram onde estavam o Azov, E sem isso eles não podiam esperar isolar as forças ucranianas dentro de Toretsk.
não conseguem. Então eles não podem esperar, ou seja, na realidade, tem que se proteger, porque missões de fogo que continuam a assediar eles diretamente em cima. A Ucrânia está assediando eles com fogos de morteiros, com fogos de obuses e drones, etc. No flanco norte de Torrents, os ataques anteriores, eles estavam usando motocicletas agora, ultimamente, mas esses ataques falharam. Aliás, motocicleta está falhando em toda a frente de combate. Não sei como é que eles ainda estão insistindo. Os ucranianos têm respondido, inclusive nas áreas minadas, eles estão recalibrando campos minados, onde aparentemente não existia mais minas, porque foram destruindo os alvos russos que vinham, caíam sem querer, a Ucrânia voltou lá e colocou minas de novo, e acho que eles não sabiam. Então muitos motociclistas ali também, que entraram ali nessa zona, em Torrents ali, explodiram em cima das minas. A Ucrânia não precisou fazer nenhum esforço, né? Acho que os caras deviam ver, a Ucrânia não está atirando, então devemos estar em um campo minado. A Ucrânia está atirando, então não tem mina. Temos que correr de qualquer jeito, né? Tem que sair do campo minado, tem que sair da zona da morte. Então a Rússia não tem aprendido com esses fracassos, né? Os comandantes russos voltaram a atenção agora nessa última ofensiva, agora essa semana, para o sul. Esperando que essa área, ainda não alvo de motocicletas, pudesse oferecer uma oportunidade com mais sucesso. Mas dessa vez eles queriam algo mais do que um avanço e iniciaram um ataque espetacular. O que se seguiu foi uma tentativa de guerra psicológica projetada para elevar o moral das tropas russas antes do lançamento de sua ofensiva de verão. Soldados russos montaram em motocicletas, cada uma hasteando grandes bandeiras russas e soviéticas. Parece uma motociata das que tem aqui no Brasil. Enquanto eles avançavam, né? Sim, estavam avançando, mas não tomaram nenhuma posição. Quando muita gente diz, os russos avançaram, estão avançando. Não, eles estão avançando para ir para o ataque. Ainda não estão nem atacando, mas estão avançando. Depois recuam, né? A manobra foi puro simbolismo, né? Para levantar o moral dos que estavam indo e gritando, dando tiros para cima e com uma bandeira fincada ali na moto. E esse é um esforço, na minha opinião, é um teatro que eles fizeram, não é nem um esforço, para filmar um avanço triunfante, através de um setor disputado para elevar o moral, entregar algumas boas notícias para os russos, para toda a batalha, para todas as batalhas, para todas as tropas no teatro de operação. Mas na prática essas bandeiras serviam por um propósito real, tornar as tropas de assalto maiores e alvos mais visíveis. Aí o que aconteceu, né? A força do assalto que eles queriam mostrar, avançando inicialmente, por uma única estrada, inclusive, né? Antes de se dividir em duas colunas, eles visavam reduzir a vulnerabilidade a uma única emboscada, na esperança de que pelo menos um grupo conseguisse chegar ao seu objetivo. Ou seja, vamos atacar com uma coluna só e alguém vai ter que passar. É um número muito grande, né? Mas os operadores de drones ucranianos já estavam observando há um tempo, já ainda quando eles estavam se concentrando, mas acho que ficaram curiosos para ver como que eles iam fazer, e com todas aquelas bandeiras, cada moto uma bandeira. Então, os operadores de drones experientes, né, os comandantes experientes nessa área também, eles executaram uma defesa em várias camadas, e uma eficiência brutal, né? Foi brutal mesmo, foi mortal. A artilharia ucraniana abriu fogo primeiro, seguido por ataques de drones que perseguiam as motocicletas que escapavam da artilharia pelo terreno, corriam atrás mesmo, né? Lançando granadas contra a moto, quer dizer, e normalmente os dois, o piloto da moto e o garupa, acabaram morrendo, não ficaram gravemente feridos. Outros drones pairavam acima, lançando granadas, inclusive, sobre soldados que tentavam escapar, mesmo a pé, correndo. E essas granadas que eles lançaram, a precisão era milimétrica. Os motociclistas foram derrubados de suas motocicletas, um por um, suas bandeiras caindo ao lado deles na poeira. Apesar do bombardeio inicial, um punhado de motociclistas ainda conseguiu escapar, que era isso que os russos tentavam fazer desse primeiro confronto. Só que eles rastejaram para ruínas de prédios, que eles tinham próximos, algumas edificações, ali ao redor da cidade,
e foram rastejando para essas ruínas, próximas com a esperança de que fossem encontrar abrigo, mas eram ruínas, é muito difícil de se abrigar, né? A não ser que estivessem porões. Mas as forças ucranianas responderam com munições de fragmentação. E de fragmentação, ela, antes de tocar no solo, ela se divide em N munições. E aí vai saturando esses esconderijos, ela joga dentro dos buracos, dos porões, então, e estilhaço, vai para tudo que é lugar, ou seja, fez isso simultaneamente, mais drones foram mobilizados e foram eliminando sistematicamente os sobreviventes. É muito brutal, né? O que eu estou relatando aqui, de fato, é pesado. No final, os únicos remanescentes desse ataque eram as motocicletas em chamas. Não sobrou ninguém. E bandeiras russas rasgadas, bandeiras soviéticas, aliás, rasgadas ao redor delas. Esse ataque fracassado, em vez de proporcionar um espetáculo para elevar o moral dos soldados russos, que se preparavam para seu novo esforço ofensivo, tornou-se uma demonstração visual do domínio ucraniano no campo de batalha. Em vez de fincar bandeiras em posições ucranianas, os atacantes deixaram para trás nada além de destroços carbonizados e mais uma prova da incapacidade da Rússia de fazer progressos significativos e de se afastar de táticas suicidas. No geral, a operação ressalta o desespero do comando russo, sem nenhuma capacidade para uma vitória e tentando construir uma narrativa de impulso com bandeiras e encenações, mas o que receberam foi um desastre capturado em tempo real, um ataque simbólico que se transformou em derrota real, né? Com os comandantes russos fracassando em alcançar a vitória. Os soldados russos e os sobreviventes dos ataques fracassados anteriores agora se prepararam para lançar uma ofensiva de verão que eles pelo menos dizem que estão preparando com novas esperanças, mas acredito que não vão conseguir e novamente vão continuar fracassando. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal e deem um like. Aqui você viu a verdade, inscreva-se. Compartilhe com suas redes sociais e faça seus comentários, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.